Chegou. Né? Olha aí, cadê? Tá vindo, até subir na escada aqui. Cadê o homem? Olha aí. Tá com máscara e tudo. Como é que você tá, meu velho? E aí, tudo bem? Senta aí, Danzinho. Fica à vontade aí. Onde eu deixo esses troços aqui? Pode deixar. Cara, aqui pode deixar na mesinha, própria. Se você quiser aqui, deixar aí, essa mesinha é tua, essa água é sua. Nossa. Tá bom demais. Essa cadeira não, tá? 60, mas você tem que devolver no final. Não é legal você também abusar, porque não é uma coisa bacana. Pô, ficou bonito aqui, cara. Ficou legal, Esse é de vocês? Então, metade da gente quer comprar o estúdio, a outra metade tá se perguntando como a gente vai pagar. Porque Como quase legal. tudo na vida. Como quase tudo na vida. Gente, ó, hoje estamos recebendo aqui Dan Stubach. Antes da gente começar a bater um papo com ele, não esquece de se inscrever aqui no nosso novo canal, Embrulha Sem Roteiro. A gente tem um outro canal também no YouTube, que é o Cortes do Embrulha Sem Roteiro, com os melhores momentos aqui dos nossos bate-papos. E também nas outras redes sociais, no Embrulha Oficial, que já é o nosso Instagram que vocês conhecem. Estamos no Twitter, estamos no TikTok, estamos no Facebook. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante pro engajamento do vídeo, tá bom? Bora engajar, comentar, fazer o que vocês quiserem. Dan Stubach. Pode falar assim? Stubach? Sim, Você sabe que na minha hoje é um dia bom de esclarecer isso, porque pra mim é óbvio, mas eu juro por Deus, eu já ouvi Stubble, sabe, pessoas querem falar o seu nome e não. Dan Stubach. Dan Philip Stulbach. Dan, eu não sei se você se lembra disso, eu tava conversando com o Barros, ele falou assim, onde vocês se conhecem e tal, não, foi com você que eu falei isso, que eu não sabia nem se ele ia se lembrar disso. Você se lembra que a gente fez JK junto? Sim. Porque a gente não era do mesmo núcleo e eu lembro muito de você na van, a gente indo para Minas e você contando milhões de causos e eu tava te conhecendo ali, depois a gente foi para jantar, eu, você, a Júlia Lemertz e tal. Mas eu lembro muito de ali, foi a hora que eu te conheci, mas eu falei assim, cara, eu não sei se ele sabe disso. E aí eu falei, porra, deixa eu perguntar pra ele. Não, eu lembro sim. Você lembra disso? Sim. E lá, cara, a gente vai falar de um monte de coisa, mas tem uma coisa de ousadia da tua postura. Eu acho que sempre achei que você é um cara muito legal pra gente conversar, porque a gente faz teatro, TV, faz tudo, e a internet. E você traz na tua história rádio, teatro, cinema, enfim, você tem um leque aberto e uma ousadia. E eu vou lembrar de uma história que teve nessa van, eu não vou conseguir lembrar direito, mas eu queria que você contasse. Que eu não esqueci isso, que é você falando que tinha uma cena numa novela, eu espero que você lembre disso. E que você jogou uma carta de tipo assim, cara, eu vou fazer a cena do jeito que eu acho que tem que fazer. Eu não lembro se era uma poesia. São quase todas, então não... Eu não lembro se era uma poesia, eu não lembro que diabo que você jogou pagou uma cartada ali na cena pra fazer valer. Você lembra disso? Que situação que é? Continua. E daí o que aconteceu? Não, porque assim, era uma cena eu não lembro se o seu personagem ia crescer ou não, mas era uma hora que você usou, você foi para além do texto e jogou, eu não lembro se era uma poesia, se era um poema. Você não lembra disso? Então, olha só. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Prazer para mim estar aqui, é um barato, muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês. Quando você fala do sobrenome, outro dia até eu estava andando na Paulista, assim, fazia tempo que eu não andava na Paulista, e a pessoa olhou para mim e falou assim, sou muito seu fã e tal, Dan Strubs, eu te acompanho. Então, o meu sobrenome é meio uma criação coletiva mesmo. Até porque, originalmente, ele seria Stul, Cadeira, Bar, Riacho. Um dia eu quero fazer uma peça chamada Cadeira no Riacho. Porque não tem sentido algum, na verdade, né? Todos os nomes que vieram lá da Polônia, do norte da Alemanha, desse pedaço, de alguma maneira eram sobrenomes que vinham de coisas, né? Ou de lugares, ou de trabalhos. Então o meu, sendo Cadeira no Riacho, até hoje não descobri o que seria. Cartadas em cenas é o seguinte, cara. Eu comecei
Eu não vou contar tudo. Para tudo que você me perguntar, sempre vai ter uma resposta longa, média e curta. Eu vou tentar ser a mais curta possível, mas tem um sentido para isso além da história. Que é, eu sou um ator dono de mim mesmo. Eu sou uma pessoa dona de mim mesmo. Fui mandado embora de casa porque eu quis decidir ser ator, porque eu venho de uma família de imigrantes na qual eu era muito bom aluno e era o filho mais velho e tal. Havia toda uma esperança em cima de mim e eu quebro essa história, e a gente pode aprofundar isso ou não, querendo ser ator. Aí, quando isso se efetiva, meus pais não querem, enfim, a relação não é legal, eu vou embora de casa e eu construo a minha independência a partir das aulas. Eu dei aula durante 11 anos, a partir dos trabalhos. Quando você fala dessas pô, cara, você faz é uma teia de aranha que eu mesmo montei para não cair. É uma teia de aranha, são trabalhos, eu sobrevivo. Algumas teias, alguns fios são mais fortes e tem mais sentido para mim como teatro, outros menos. Mas todo o trabalho para o qual eu fui chamado era uma possibilidade não só de sobrevivência, mas de expressão minha, de sinceridade, de relação com o público, com o texto, com a arte e com a vida, no sentido da sobrevivência. Então, voltando para uma cena, botar a sua carta, eu não vou lembrar exatamente qual é, mas poderiam ser inúmeras. Porque quando eu cheguei na televisão, e eu fui convidado logo no começo da carreira, quando eu fiz Perguinte, eu tinha 19 anos, aí eu fui convidado para TV Manchete, era um moleque, e não quis ir, porque eu tinha medo da televisão. E porque eu não sabia se eu queria ficar famoso, tinha um problema com isso. E depois eu fui convidado outra vez, aí eu não fui. Quando aconteceu de eu ir com um personagem, eu tinha já meus 28, 29 anos, eu comecei a tratar aquilo como uma grande oportunidade. Uma oportunidade de não só trazer mais gente para o teatro, mas de me fazer presente. E de ser justo com o menino que decidiu ser ator. Não sei se vocês já sentiram isso. Não tem uma hora que você fala assim, não tô a fim de fazer, puta, mas o moleque que decidiu ser quem eu sou hoje. Nossa, cara. Aquele moleque ia querer que eu fizesse isso. Ou aquele moleque não ia querer que eu fizesse isso. Uhum. Uhum. Eu tenho uma relação muito forte com o moleque que eu fui. Eu tô tentando tirar isso um pouco, porque também é uma prisão, né? Porque às vezes aquele moleque não sabia de umas coisas que eu sei hoje. Mas ele achava que aquele cara era uma puta boa pessoa. Não é, brother. Tem que te avisar que não é bem assim. Ele achava que você ia estar num Brasil bem legal também. Ele achava. Não, ele era muito mais radical do que eu, aliás. Mas, então, num certo momento, era aproveitar as chances. Quando eu vou pra novela Os Maias, aí depois disso tem mais participação em Esperança, que toda cena que eu tinha em Esperança, porque eu fazia alguma coisa pra acontecer qualquer... soltava, fazia um gesto, fazia uma piada, ficava por último, sabe? Quando ficava por último, a gente tem uma cena nós quatro falando com ele que tá na câmera lá, aí todo mundo tem que sair de cena, você é o último, porque você esqueceu uma coisinha, assim. Ou volta pra buscar, né? Mas qual o risco de ser cortado? Desde truque canalha, até porque... Mas tem muito sentido a tua pergunta. Quando vem Mulheres Apaixonadas, eu sou chamado para fazer uma participação. E uma participação, uma coisa que ia durar... Eu entro no 5º mês da novela para fazer uma participação, porque a personagem da Raquel de Helena Ranaldi tinha uma relação com um menino, que era aluno dela, e tinha que se justificar isso a partir de um trauma que ela teria tido com o ex-marido, que batia nela em casa. E essa foi a explicação que me deram quando eu fui chamado para Globo e falaram, você é o trauma. Foi exatamente essa frase, inclusive. Porra. Aí... a gênese do personagem era o trauma. Né? Era. E aí eu falei, mas quanto vai durar? Não sabemos. Manuel Carlos escreve de semana a semana, dia a dia, então tem que ver o que vai acontecer. Então tinha que acontecer. Primeiro dia, 13 cenas. Eu lembro como se fosse agora. 13 cenas. O Ricardo dirigiu tudo. Aí no final, assim, alguém perguntou alguma coisa sobre uma cena. Cara, eu não tinha ideia do que tinha sido a primeira. E eu tinha Então... Tudo tem história, né? Eu vejo como se fosse agora. E eu tinha que aproveitar aquela oportunidade. Então, quando você me pergunta isso, se trata de aproveitar a oportunidade, de exercer a diferença, de ter identidade no que você faz, não ser igual aos outros, porque ninguém é, no princípio artístico. Então, era sempre uma proposta, sempre uma ideia, sempre um jeito de fazer diferente, sempre um meio de continuar existindo. Que eu queria, que agora não vou lembrar, eu queria muito lembrar disso. Eu lembro, só queria falar uma coisa. É para responder assim ou para responder mais curto? Não, Tanto faz. se você quiser. Uma coisa, se quiser também falar lá, essas suas perguntas estão uma merda. Isso, você embora. Eu só vou guardar. Eu lembro do Dan, eu fazia uma peça com a Ariela, formação de público, a gente fazia e tal, daí ela falou assim,
gente, vai ter um ensaio aberto agora ali no Ágora, vocês não querem ir essa semana e tal? Aí eu fui. Novas diretrizes para o tempo de paz, né? Bicho, era fantástico. Você falava assim, cara, porque assim, era você e o Jairão, né? E foi muito louco, porque, eu não sei, acho que era um ensaio aberto, a gente foi assistir, mas é quando você fala assim, cara, os caras trouxeram o teatro, né? Porque eram 2 atores, uma escrivaninha, né? Você tava passando a fronteira, né? Você falava assim, cara, a única coisa que eu tenho são as minhas mãos. Mas tinha umas coisas assim. Eu sei que o Brasil precisa de agricultores, mas eu sou ator. Isso caberia hoje também. Cara, a peça foi um sucesso do sucesso. E é muito legal você ter. Você vê o ator ali e fala assim, cara, é muito bacana, cara. Mas é uma... Obrigado, é linda Essa a peça depois ainda foi com o Tony Ramos. A gente tem umas pessoas entrelaçadas entre a gente, né? O Fábio Herford, que quase foi sócio do canal. Fábio Herford era o Quinto Beatle. O Quinto Beatle, eu não sei, porque o Quinto Beatle é o que se deu mal. Talvez aqui ele tenha sido o único Beatle. É verdade. A gente que se deu mal. Mas o Fabinho, a Gabi, que era a mulher do Fabinho, produzia a peça, né? Quando teve o Tony Ramos, entrou junto com você para fazer. No começo era Jairo Matos, a Ariela, o Bosco, né, que tinha escrito, a Ariela a diretora, a Ariela Goldman, e a Gabi, Jairo, éramos 5, né? E éramos 5 sócios no início, porque a gente não tinha grana. A peça foi feita para uma mostra de dramaturgia, era só para ler o texto. Aí o Jairo falou, cara, vamos fazer, é pequenininho. Ah, vamos fazer, decorar, vamos fazer. E daí as pessoas gostaram muito, a gente resolveu montar, até porque teve o convite do Ágora também. Na época, quem cuidava de lá era o Celso Frateschi e o Laje. E daí a gente não tinha dinheiro. Daí cada um de nós entrou com uma grana e virou sócios nesse período, com o Jairo. Depois o Jairo saiu, aí a gente tinha sido convidado para ir para Curitiba pro festival e para fazer as escolas no interior de São Paulo. E aí a gente chamou o Pascoal topou, o Pascoal da Conceição, o Pascoal fez. Uau, cara. E daí a gente foi chamado pro Rio. Aí o Pascoal não queria ir pro Rio, aí a gente tinha que achar um ator que morasse no Rio, porque a gente não tinha dinheiro pra ficar pagando tudo isso. Aí eu falei, e o Tony Ramos? Aí todo mundo caiu na gargalhada, porque eu tinha visto um filme do Tony. Aí o Bosco falou, não, eu trabalhei com o Tony, eu tenho uma relação com o Tony, porque ele escreveu uma novela que tinha o Silvio de Abreu, que conhecia o Tony. Vamos mandar o texto. Aí mandaram o texto, e aí a história é fantástica, um dia ele tem uma leitura, ele gosta do texto, e ele vem para São Paulo, e eu tô na casa do Bosco da Ariela, então casados, a gente tá esperando ele ali para fazer uma leitura. E aí ele chega de camisa jeans, eu lembro como se fosse agora, né? Chega, camisa jeans, uma corrente, e fala, foi assaltado. Foi a primeira frase que o Tony falou pra mim. Foi essa, eu falei, puta, fodeu, né? Esse cara tem que fazer esse cara tampar, fazer uma peça e é assaltado. Pô, eu adoro São Paulo, venham pra São Paulo, ele como eu falo, né? Então, adoro o cara. E aí, porque eu comecei minha carreira, e aí tal, e eu fui assaltado. Aí, não, você quer uma água? Não, vamos ler. Já tenho coisa pra fazer, eu tenho um compromisso daqui a pouco, e tenho que ir não sei aonde, não sei lá. Aí eu falei, não, amigos da Rede Globo, vai ser difícil, a bola vai rolar. Aí o Tony sentou. Aí a peça, qual era o mote? Era, você tem 10 minutos para me fazer chorar. O personagem dele tem essa fala pro meu. Você vai entrar no Brasil se você me fizer chorar. Porque fala do poder da arte, fala, pá, esse é um mote da peça, não é spoiler nenhum. Tem um filme pra quem quiser ver, chama Tempo de Paz. Aí eu falei assim, que é isso? Eu vou fazer o Tony chorar. Sobrevivência, Homem-Aranha, teias, essa teia não pode... Essa teia vai ter que acontecer. E foi lindo, foi lindo. Eu tô chorando, o Tony tá chorando, tá todo mundo chorando. Ele topou fazer a peça, a gente estreou em Belém do Pará. Fizemos uma temporada que ninguém via pelo interior de São Paulo. Olha, é mesmo? Ninguém. Ninguém. Pouquíssimo público. Fomos para o Rio de Janeiro, estreamos no Rio de Janeiro, no Teatro Laura Alvim, teatro de 200 e poucos lugares, entre 200 e 300. E no segundo dia saiu uma crítica da Bárbara Leodora. Eu não vou lembrar da manchete agora, mas é linda o título, né, da crítica dela, falando maravilhas, e terceiro dia a peça lota e nunca mais a gente lotou. Ficamos 3 anos e tanto em cartaz.
Até o dia que o Daniel Filho também foi ver, me deu um beijo na boca e falou assim, te amo, vamos fazer um filme! E foi embora. 2 semanas depois fizemos um filme, em 2 semanas. Caramba, jura? É, que é o Tempos de Paz. Ah, vamos fazer o filme da peça. mas você. eu amei esse filme. Vocês fizeram o filme 2 semanas depois, Vocês fizeram em o 2 filme semanas? Em 2 semanas. Caralho. Você, Tony, mesma Você- coisa. Eu, Tony, Daniel, 2 semanas é um exagero dali, mas em 2 semanas filmamos. Isso eu tenho certeza. A gente saiu no salão de festas do prédio dele, que era um flat lá no Rio de Janeiro. Genial diretor. Genial. Não sei qual é a sua experiência com diretores. Genial. Dirigia tudo no ensaio, tudo em ensaio. Cria o que você quiser, mas depois que a gente marcar a câmera, ela tá marcada ali pra sempre. Você vai repetir isso na filmagem, beleza? E não tem segunda tomada, é uma só, cada cena. Nossa, então... Não tem. Então você não pode fazer 2 vezes. Você tem que fazer uma vez só. Sempre. Com o Daniel Filho. E aí e pronto, foi. Em 2 semanas, a gente ensaiou uma semana, filmou na outra e pronto, tá aí. Eles reescreveram o roteiro, né? Bosco e Daniel, pra aumentar um pouquinho os personagens, porque na peça éramos só nós 2. E aí foi. O Felipe, o Barros não pode trabalhar com o Daniel Ah, Filho. é, né? E o pessoal que costuma errar também. No não Embrulha, volta. ele quer Não fazer volta. a cena Né? 36 Não tinha essa de takes. voltar, não, quando erra lá, né? Dan, vocês iam direto. Não, o Daniel Filho não é sem. É o contrário daqueles diretores que eu odeio, que é. Vamos fazer mais uma? Só pra ter? Não, odeio. Nossa, só Aí pra quem ter, tem eu uma não odeio. tem nada. Quem fala isso eu. Fala, Dan, fala, Dan. Você gosta dessas frases? Não, ele odeia. Ai, uma pra garantir. Mas, Dan, Você gosta também. Não, Nossa, é que, você é que gosta às de vezes a gente repetir. chega em casa e fala, perdeu o som, tem outra Ah, questão, tá. velho. Não, mas Daniel era, então, é todo mundo no limite, né? A câmera sabe o que faz, o fotógrafo sabe o que faz, montou a luz, me chamou pra ensaiar, teve um cara que olhou a luz pra eles, arrumou tudo, um ensaio no máximo e ok, todos prontos, filmando, acabou, próximo. nossa. Cara, fiquei com uma... Tá, tem muita coisa aí. Não, eu fiquei com um parênteses aqui. Bicho, aquele seu personagem em Mulheres Apaixonadas Que é esse era aí? pra ser uma participação. Era ser uma participação, eu faço no 5º mês de novela, a novela tem 9 meses, são 4 meses da minha vida. Eu sempre brinco, são 4 meses que mudaram a minha vida e mais do que isso, as cenas de raquete, que são uma grande polêmica, elas juntas não dá 10 minutos. Cara, eu lembro até Então que você são fez um 10 Cacete minutos Planeta. que duram 20 anos. Cara, era um Você status. sabe que na hora de te marcar o teste de Covid, Cacete. fui mandar pro laboratório pra gente fazer o teste e tudo, você teve que mudar teu horário, né? Lembra que eles mandaram 8 horas, você Eu precisava tava ser na mais tarde, rádio. você tava na rádio. E aí eu mandei lá e eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem que mudar. Aí mandei uma foto sua, é do Dan, tem que resolver, me ajuda. Aí alguém falou assim, ô raqueteiro, olha isso, quantos anos a gente tá falando? Vamos comigo na Neoquímica Arena, que quando eu entro lá, às vezes começa. Eu vou descer o meu filho, as galera começam. Raqueteiro. Raquete. Tipo a torcida. É tipo Que a torcida. sensacional. Aliás, você falou da Neoquímica, você é corintiano roxo, né? Roxo. Cara, Sou roxo. De Aê! estádio pra cacete. Eu adoro. Não, eu e adoro fala- futebol. É, Eu adoro futebol, adoro Corinthians. Ô Dan, se você adora o Corinthians, agora me fala. Nós adoramos, eu sou corintiano, enfim, acho que o Will, o que você é? Não, tá eu não é pouco, nada. velho. Eu sou paulino. São Paulino. Você o Larran é torce corintiano. Eu sou Só corintiano que- fraco. só Eu que- sou Eu paulino. consigo escalar hoje o time. Não, mas nem o Silvinho. Só. A gente passou um pavor muito grande. A gente passou um pavor muito grande há 2 anos atrás, ou foi 1 ano atrás, que o Palmeiras quase foi campeão mundial. Não que a gente tenha nada contra o Nossa, Palmeiras, faz- mas que a gente vai perder uma faz grande 8 meses, piada. tá? Não faz 2 Você anos. acha que eles vão ganhar agora, cara? Não, claro que não. Esse tipo de pergunta próxima. Meu Deus, velho. Pelo amor de Não, Deus, não tem cara. nenhuma chance. As folclores populares têm que ser mantidos. Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Palmeiras não tem mundial. Essas coisas têm que se Você manter. sabe que pra mim, mas pra mim é um grande... Porque pra mim já perdeu um grande folclore em Joga com o 2012. Chelsea. Chelsea tá liderando o campeonato inglês. Mas eles Contratou perderam o do Lukaku, Corinthians. calma. Eles perderam do Mas Corinthians. era outro Tá Chelsea. aí, meu. Palmeiras não passa nem da primeira etapa. Olha, Will, não tá fala passando isso. nem da primeira etapa. Falando nisso, cara, você já apresentou o programa na ESPN. Isso. Cara, você foi pro CQC. Você entrou aqui falando, cara, eu sou dono da minha carreira. Tem aquele menino que você respeita lá de trás, que é o Dan Júnior, o Juninho. O Juninho. Juninho Sonhador. Cara, isso é uma coisa muito legal. Sabe que tem uma porque- história sobre isso bacana? Desculpa te interromper, só porque você não esqueça. Tem uma história muito bonita sobre isso, que eu lembrei agora que eu falei com vocês, eu tinha esquecido dela. Quando eu tô moleque e tenho 20, 19 anos, 21, sei lá, por aí,
tô sozinho, meio agoniado ali, papapá, de ser ator, não ser ator, eu ia nos prêmios, encontrar uns atores, e numas peças também, eu ia conversar com os atores como era ser ator. Como é que é ser ator? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu perguntava muito. Depois eu fui trabalhar com luz, né? Montava refletor, eu fiz Perguinte, uma peça que teve o teste público, qualquer um podia fazer o teste, aí eu passo o teste, faço o papel principal. Mas mesmo assim a minha vida é uma... Sou convidado para televisão, fujo da televisão, é aquilo tudo que eu já contei. E daí eu tô nesse prêmio, que é o APCA, no Teatro Municipal, e eu vejo o Paulo Otran ganhar de melhor ator. Eu não sei se era por o que ele estava fazendo. E eu escrevo uma carta para mim mesmo, no futuro. Se algum dia você ganhar esse prêmio, lembre que eu estava sentado aqui. Coisa assim, né? Estava sentado aqui. Eu vi o Paulo Otran ganhar esse prêmio de melhor ator, como eu espero que você ganhe um dia. E no dia que você ganhar, que você saiba que eu estarei feliz. Saiba que eu daqui sentado, num papel de McDonald's, de sanduíche McDonald's, amassado, escrevendo a caneta Bic essa história, vejo isso como um filme bonito, mas com uma realidade improvável. São coisas assim. Caramba. E eu escrevo esse texto todo, e um dia eu ganho esse prêmio. E leio essa carta. Você leu no prêmio? Li no prêmio essa carta. Sensacional. Que demais. Com novas diretrizes, hein? Ganhei com Novas Diretrizes. Ganhei com Novas Diretrizes, eu ganhei. Foram 3 seguidos. Novas Diretrizes, depois a novela que a gente tava falando. Revelação. Depois ganhei com a rádio também. Mas não sei lá, só porque eu lembro dessa história. Olha Não, essa história, muito incrível. legal. Não, eu tava falando dessa questão de você ser o dono da sua carreira e tal. E eu lembro que teve muita gente, principalmente do meio e tal, quando você ator de teatro, novela, dirige um teatro, até hoje você dirige Não dirijo mais. Mas na época acho que você dirigia o Eva Hers, né? Eva Hers. Eu acabei um namoro, eu quebrei um monte de coisa na minha vida, mudei, não assinei um contrato com a Globo, decidi, fui pra fora pra mudar minha vida, mudar a minha cabeça. Cheguei, viajei pra Londres, vi um monte de peças, fiquei com um amigão meu, Jonas, lá. E lá eu vi um monte de teatro pequenos do tamanho desse estúdio acontecer. Eu acho uma realidade diferente do Brasil. Podemos falar sobre isso depois. Mas eu vi isso acontecendo, mas eu vim com essa inspiração. Uhum. Foi aí que eu criei o programa de rádio. Foi daí que eu cheguei no cara da Livre Cultura e falei, podemos fazer um teatro aqui? Não, a gente vai ter um auditório que é para as palestras. Não, vamos fazer um teatro. Não, eu falei, quem tem um teatro tem um auditório, quem tem um auditório não tem um teatro. E daí ele me chamou numa reunião com o arquiteto da livraria e falou assim, o arquiteto falou para mim assim, não dá para ter um teatro, uma livraria, descaracteriza. E eu cheio das teorias, falei, cara, é o contrário. Você é a única livraria com teatro, as pessoas vão vir para assistir a peça, ninguém compra livro. Eu achava isso naquela época, imagina hoje. Ninguém compra livro, imagina, a galera que vai no teatro é que mais vai comprar. E no final eles fizeram, ainda bem, e hoje tem o Teatro Eva Hers no Brasil todo. Eva Hers era o nome da mãe do Pedro, que era o dono da livraria, né? É o dono da livraria. E esse projeto aconteceu dessa maneira. Eu fiquei ali 8 anos, comigo trabalhou o André Ascioli, que é quem cuida até hoje. Sim, e eu lembro que você fazia, acho que era uma vez por mês o programa da rádio, era ao vivo no teatro. André que tinha sido meu camareiro numa peça com o Paulo Otran, que a gente falou agora, e eu lembrei dele assim, e o Paulo um dia falou pra mim, lembra daquele menino que era meu camareiro? Ele tá precisando de uma ajuda, ele é bom menino. Eu falei, pô, André é demais, chama ele pro seu teatro. Eu chamei o André e falei, André, vamos construir essa história juntos aqui. Que legal. Aí eu pagava da minha grana, porque eu não podia estar lá toda noite, porque eu estava em cartaz às vezes. E daí começou a nossa relação, parceria sensacional. Ele hoje em dia cuida do Eva Hers, do Vivo e do Porto Seguro. É isso? Entre outras coisas. Daí, voltamos Você para que você. deve estar Tô te também. interrompendo demais. Não, mas eu não sabia que legal isso do André Ascioli. Cara, você deu um norte absurdo pra vida dele. E eu lembro que muita gente... Adoro isso. Dei aula por 11 anos, adoro fazer parte, ter feito ter tido um papel importante na vida de alguém é um barato, né? Exato. A gente normalmente relaciona isso com casamentos e namoros, né? Mas que também acontecem. Mas essas parcerias e os elencos que a gente eventualmente vive e das pessoas nos transformarem e a gente transformar os outros é o que há de mais bacana. Seja através do trabalho artístico ou da vida, né? É verdade. Nani People falou disso como fechamento. De tudo que ela faz, a importância de transformar. E quando ela percebe a transformação em alguém, o quanto isso já valeu qualquer coisa. Esse é o princípio do nosso trabalho, eu Sim, acho. exatamente. Você começa por quê? Porque você quer transformar a maneira que os outros te assistem, te veem, te percebem, você passa a existir através do trabalho, da música, da arte. Por que a gente faz arte? Vocês fizeram arte? Vocês têm essa resposta já? Cara, porque a gente sempre comenta muito que a gente queria ter um lugar pra colocar o que a gente pensa, que a gente sempre fala que a gente sempre foi chamado pra contar as histórias das outras pessoas. Né?
Por mais que a gente sempre fique com dignidade, feliz, às vezes personagens legais, pra que a gente falar, mas peraí, cara, e o que eu quero contar? E o que eu quero comunicar? Então acho que isso pra gente é o que é o... que o Então, Embrulha aí a preenche. pergunta é, se você tinha algo a comunicar, algo a dizer, por que você não conseguiu fazer isso na vida? E só na arte? Porque a gente era deslocado na vida, a gente era imperfeito, desencaixado. Todos nós, de alguma maneira. E a arte, sei lá, para nós o teatro, a interpretação, para alguns música, quadro, enfim, a arte completa essa ligação, essa comunicação, essa transformação. É o que a gente tava falando, acho que foi com o Milen aqui, né? Fala assim, cara, Milen, tem uma coisa que é inexplicável, né? Às vezes você vai pro teatro e você apresenta para 7 pessoas, mas você sai dali transformado, né? Você fala assim, cara, alguma coisa acontece quando eu estou no palco em relação com a plateia. Sim, quando a comunicação se estabelece. Esse né? encontro do teatro, é inexplicável, né? Sim. E faz muito sentido quanto é pra gente e pro outro também, né? Sim. Você falou... Você não tá conseguindo fazer a sua pergunta? Eu já ia brincar, Mas tá bom, podia ser um Cara, podcast eu vou te mandar assim por inteiro. e-mail, Você é, tenta, é, você vai cortando. Tenta, você corta. Pior que já me veio uma outra pergunta aqui. Não, esquece essa. Eu vou guardar, eu vou manter essa daqui. Eu porque prometo você- que eu não interrompo. Não, porque você tava falando quando você foi falar com o dono da Livraria Cultura pra montar o teatro, você falou, cara, ninguém mais lê livro e tal. E naquela época também já tinha gente que falava, bicho, pô, o teatro, não sei o que. Como é que você acha que tá o teatro hoje, cara? Esquece a pandemia. Essa era a pergunta? Não, essa é a Ah. nova. A outra eu já guardei pra daqui Pô, a pouco. outra é mais fácil ou mais difícil A que outra essa? é mais fácil. Não, porque não é no contexto de pandemia, não. Eu tô falando, e não tô falando só de governo, não. Eu tô falando como o mercado mesmo, cara. Como você vê o teatro hoje em dia? Eu vejo o teatro ainda com um lugar na sociedade, um lugar ainda necessário. Isso é uma primeira questão, né? Ele ainda é necessário, ele ainda é útil. Ele ainda é belo e um lugar de uma grande transformação pessoal, necessária e útil. Então isso é bacana. Mas vejo com grande preocupação. A gente perdeu muitas salas durante a pandemia. Acho muito difícil fazer teatro hoje em dia no Brasil, porque é muito difícil se viver de teatro no Brasil. E tem alguns assuntos que são proibidos mesmo para a classe. Por exemplo, meia entrada. Eu sou absolutamente contra a meia entrada, porque eu sou absolutamente contra você impossibilitar a pessoa que faz aquele trabalho viver dele. E acho que é o que acontece com a meia entrada. Da maneira que a gente tem hoje, a meia entrada obrigatória. Acho que quem quisesse botar, poderia botar como qualquer democracia. Esse é um dos assuntos que a gente precisaria discutir. Eu acho que a Lei Rouanet... Acho que o governo paga para você fazer e paga para as pessoas te assistirem. Quanto você limpasse essa relação, deixasse ela mais livre, ela poderia acontecer de uma maneira mais eficiente, guardando o dinheiro do governo para apoiar iniciativas, seja iniciativas de grupo, como a gente teve o Fomento aqui em São Paulo, que é maravilhoso, ou iniciativas com os mais jovens, com quem está começando, ou iniciativas de alguma maneira diferentes e especiais. Ou até mesmo iniciativas de grupos que já existam, ou pessoas que já existam, desde aí, por exemplo, que possa se devolver o investimento que foi feito no seu trabalho. Ou seja, há uma questão financeira, legal, de dinheiro a ser resolvida por nós, e também há uma relação de comunicação com as pessoas. O teatro precisa chegar nas pessoas. Eu vejo com grande preocupação, mas talvez seja uma encanação minha, de que ninguém com menos de 20 anos admira um ator brasileiro. Um ator brasileiro? Exato. Se você perguntar para alguém de menos de 20 anos, de 15 anos, sei lá eu, qual é o seu ator preferido brasileiro? Vai ter dificuldade de te falar. Vai te falar um Vai falar cara um de stand-up, Um vai falar stand-up. um cara de YouTube, mas não vai falar um ator. É verdade, bem provável. Porque não Começo a chorar conhece. agora. Porque não vê o trabalho dos atores brasileiros, a não ser que eles estejam numa série que faça muito sucesso em algum canal de streaming. Então, eu acho que isso leva menos gente ao teatro para ver peças, né? Também. Assim como eu acho que, por outro lado, os atores também estão tentando ser notados, percebidos, admirados e ter essa conexão com o público, procurando dentro dessas diversas plataformas. Mas vejo com grande preocupação, cara. Agora também com grande curiosidade.
Porque agora a gente tá voltando, vai voltar, e vamos ver como vai dar. Tem gente que tem a teoria de que o público vai lotar porque tá com saudades e quer ter essa vivência, essa experiência E tem gente que fala que não, que as pessoas se acostumaram com a pandemia, vão ficar em casa, a internet, a preguiça, o trânsito, bombou. e que tem muita coisa boa em casa e que ninguém vai querer sair de casa. Eu acredito que quem é público de teatro vai voltar sedento. Mas esse jovem, eu acho que a gente já tá perdendo cada vez mais. É que o público de teatro parece só diminuir, né? A nova geração não vira público de teatro. Uma vez o Marco Antônio Braz falou um negócio no ensaio muito bom. Ele falou, se todo mundo que começasse a estudar teatro e desistisse, pelo menos se mantivesse público, a gente tava feito. É verdade. Ó, quando eu falo da minha entrada, é doido falar assim solto, né? Talvez nem devesse ter falado, porque é um assunto que é legal discutir mais, e as pessoas podem pegar uma frase ou outra e ficarem irritadas. Tem muita gente que não gosta de falar porque fala que você vai perder o público com os jovens. A minha entrada não é boa para ninguém, inclusive para o mais jovem. A ideia, a concepção dela, assim como a concepção da Lei Rouanet, são concepções muito boas. A gente vai achar um jeito de estimular o mais jovem, o estudante, a ir ao teatro. Esse pensamento é maravilhoso, é perfeito, porque o teatro, a arte, faz parte da educação e da construção de um povo. A maneira que ela acontece é uma maneira que só o artista paga por isso. E é injusto. E inviabiliza produções. Inviabiliza, na grande maioria das vezes, as pessoas viverem das produções que fazem. Só um Entendi. pouco por aí. Faz sentido. Eu vou voltar agora na minha pergunta lá, focando mais no... Deu uma pesada, tava tão bonito. Não, mas é vou falar legal, da... é uma coisa que você tem necessidade de esclarecer, até porque é isso. Eu até tenho dúvida com relação à Lei Rouanet. Nossa, eu Acho tenho que várias questões com a A maneira gente já que se abordou usa. isso Já, em sketches, por dois nossa. os dois viés, né? Porque hoje existe uma demonização da Lei Rouanet meio Hoje tá muito ignorante. delicado falar, né? Porque parece que Mas você... a gente já colocou isso em sketches sobre as duas óticas. A ótica também de o Will escreveu um roteiro muito bom sobre o marketing das empresas decidindo o que é cultura no país. É claro. Não, assim, se a gente começar a falar disso, realmente a gente não vai falar de outra coisa e a galera já deve ter desligado na hora da minha entrada. Mas assim, de novo, a ideia da Lei Rouanet é muito boa. Você vai estimular a cultura, o governo não tem dinheiro para isso, você precisa certificar que esse dinheiro vai para cultura, então vamos fazer isso. Aliás, essas leis e essas certificações, entre aspas, existem para todos os setores. Existe para educação, o governo é obrigado a gastar uma grana em educação, em saúde e tudo mais. Esporte, Mas ciência. você terceiriza as escolhas desse dinheiro para os diretores de marketing das empresas. E é natural que eles escolham aquela peça ou aquele artista que eles gostam mais e que tem mais a cara do marketing daquela empresa. Exato. Então, mas é que foi pensada para fazer isso, mas de que de alguma maneira fosse corrigido com o governo investindo em outros tipos de trabalho, ou que uma parte desse dinheiro fosse para um fundo que fosse para outro tipo de trabalho. E de alguma maneira essa compensação nunca aconteceu de maneira eficiente. Sim. Além de outras distorções também. O problema é que é isso que o Lauren falou, a gente tá vivendo um momento tão obscuro que discutir isso parece que a gente tá demonizando a cultura, né? Isso, coisa que a gente já discutiu com mais delicadíssimo. facilidade. Hoje já fica tipo, nem vamos falar nisso porque É lógico. Porque é um problema. Mas há coisas que acontecem nesse país que só acontecem porque tem apoio da iniciativa privada e é maravilhoso que seja assim. O Grupo Corpo, a Débora Coker, os museus. Exato. Quanta coisa legal nesse país que só acontece porque tem iniciativa privada. E é lei Rouanet, Na não é? Olimpíada. E é lei Rouanet. Em muitos casos, sim. E mesmo na Não, porque, Olimpíada. assim, o Na que acontece Olimpíada é o você seguinte. descobre às vezes que um atleta que saiu do nada, ele só tá lá porque alguém deu Sim, suporte pra mas ele. né? hoje em dia, por exemplo, nós, atores, você fala com um cara e aí metade, né, uma grande parte do país que não entende da Lei Rouanet, quando você fala assim, sou ator, o cara fala assim, ei, mama na Lei Rouanet. Pô, Sim. enche o saco, né, velho? E o o cara mais que enche o saco, eu acho que tem essa Virou um ignorância, estereótipo. Virou essa repetição Para um projetos. tipo de poder, é maravilhoso que o ator seja um grande canalha. Claro. Porque qualquer Nossa, coisa que o cara. artista venha a dizer é um grande canalha que está dizendo, portanto, tudo que ele está dizendo, ele tem algum interesse, ele tem alguma coisa. Não acredite neste cara. Então você mata todo um tipo de opinião contrária, um tipo de opinião provocativa que poderia ter sido levada a séria e discutir esse poder. Nossa, cara. E aí eu falei, cara, mas a gente tá falando da Lei Rouanet. Pô, minha filha fazia um coral que era subsidiado, teoricamente, pela Lei Rouanet.
Aí começou toda. Tiraram, cortaram, acabaram o coral. Então, que era coral. Pô, então tanta coisa que a gente se perdeu por causa disso. Mas enfim. Faz parte. E a pergunta era? A pergunta é a seguinte, agora eu vou Manda pelo objetivar. WhatsApp, eu te passo. Vai. Manda. Não, eu lembro quando você decidiu, você saiu de novela, de peça, tal, filme, não sei, e foi assumir a bancada do CQC. Eu lembro de ver muita gente do meio, e a pessoal do meio artístico às vezes faz muito isso, de colocar em caixa e achar porque o Dan fez isso, ele largou a atuação. Você ouviu muito isso? Cara, isso me lembrou, eu fui no outro dia no podcast do Rafinha, tá rolando agora, e ele me contou uma história assim. Não, meus amigos foram pra televisão. Eu vou juntar o que eu quero, porque eu tô pensando aqui. Pra mim, eu dei aula nos 11 anos e depois eu participei de um período na oficina de atores da Globo, que era a Globo queria, quando ela queria ter atores jovens que ela ainda não conhecia, ela fazia uma amostragem pelo Brasil, todo mundo mandava a fita ou ia fazer um teste lá e eram escolhidos 24, 26 pessoas para passarem 2, 3 meses fazendo curso de várias coisas, mas principalmente gravando cenas. Depois disso fazia um resumo dessas cenas, botava numa então fita, mandava para os diretores da Globo, a própria direção desse curso, dessa oficina, que se chamava assim, ou indicava alguns atores. Eu fiz a oficina, fui contratado pela Globo assim a princípio, fiquei um ano contratado para fazer uma novela, aliás, uma história maravilhosa, chamada Rei do Gado. O diretor me chama, quero que você faça um personagem muito bom, mas ele vai entrar na segunda fase, uma reunião em Ribeirão Preto. Eu falei, pô, ótimo, mas fica aqui, quero que você conheça. Eu fiquei, faltou um ator para fazer uma cena. Ele falou, Dan, já que você tá aqui, você faz esse personagem? Claro que eu faço. Eu fazia um copiloto numa cena. Tinha um piloto, precisava do copiloto para trocar uma frase, com o Fagundes, inclusive. Aí tal, fiz essa cena, beleza, Dan, a gente se vê na segunda fase. Tá bom. Quando chegou a tal da segunda fase, ele me chamou e falou, seu personagem não vai entrar. Pô, por que não vai entrar? Na verdade, eu tava fazendo o Édipo, eles me chamaram pra fazer a cena, eu falei que eu não ia fazer a cena porque eu tava fazendo a peça, que tinha sido combinado que eu não ia voltar lá. A diretora de elenco falou, se você não vier, você não vai voltar nunca mais pra Globo. Eu falei, então eu não volto nunca mais pra Globo. Mandei ela a merda, e aí depois disso esse diretor me chamou lá pra conversar e falou, adorei o que você fez, foi ótimo. E viva o teatro. E aí falou assim, bom, já que você tá aqui, o seu personagem não vai mais rolar, mas eu tenho uma outra cena pra você fazer. Aí ele falou assim, você vai ser um repórter, tá? Aí eu falava o repórter, e o que o repórter fala? Ele fala que teve um desastre de avião do Fagundes. Quem tava pilotando o avião? Eu mesmo da primeira fase. Ah, não. Ai, que maravilha. Ótimo. Não é essa história. Eu faço 2 personagens, ou eu conto que eu mesmo pilotei um avião. Você não falou isso? Você não falou que tava com um problema Eu falei, cara, eu fiz esse personagem, eu era o piloto. Eu era o copiloto, porque eles falam que o piloto morreu e que assume a cabine, a coisa era o copiloto. Eu falei, sou eu. Cara, Dito que isso. maravilha. Ele faz uma novela paralela, que eles são gênios, na verdade. É muito bom, aquela coisa do ator que Muito bom, defende o velho. personagem, ele falando, e parece que o copiloto... Há controvérsias que o copiloto bateu a aeronave. Bonito. Oh, tá homem bonito. Nossa, que copilotão, hein? Desperdício um copilotão dele. Dito isso, eu virei nesse período, também me chamaram para ser assistente de direção e também dirigir as cenas dos atores que estavam fazendo esse curso. E aí que era o curso que eu era oficina da Globo. Por que eu tô contando tudo isso? Porque a maioria, quem chegava de teatro, da classe, que você chama de classe, nós chamamos de classe, vinham. E o maior medo das pessoas não era se elas iam fazer bem a cena ou não. Não era fazer bem a cena, não é o desafio artístico, e ele pode falar sobre isso também. É o que vão pensar de mim se eu fizer televisão. Tem uma culpa. O que minha turma da IAD, do Macunaíma, de onde eu fiz teatro, a minha turma do bar, do Piolim, vai achar de mim se eu der certo? Se acontecer a minha vida, o que vão falar mal de mim? Em qual caixinha me colocaram da qual eu não posso sair? Então a minha resposta para você é claro que eu pensei. É claro que eu sempre penso. Mas sempre que esse pensamento vem, é um foda-se. Tem que ser um foda-se. Eu tenho que escolher quais são os problemas pelos quais vale a pena realmente gastar um tempo e me preocupar. Quando a gente muda, quando a gente decide, quando a gente se impõe um desafio, a última coisa que eu tenho que pensar é o que você vai pensar dessa minha decisão. Tem que ser assim. Senão a gente não caminha, a gente não anda, a gente não avança, a gente não evolui, a gente não provoca, a gente não é ninguém.
Até porque a gente nunca acerta o que o outro pensa da gente realmente. Por mais que a gente construa essa pessoa jurídica, entendeu? Né? Sim. A gente construa o Pelé, né? Mas, Dan, Então, sim, as pessoas devem ter falado um monte de coisa. Eu não tenho ideia do que elas falaram. E sim, eu abri mão da novela das 9 para fazer o CQC porque eu achei incrível ir lá e fazer, e impor esse desafio e ver qual que é. Mas eu também acho que a vez que a gente conversou mais na vida foi num avião. Foi. A gente tava no avião e a gente ficou conversando o voo inteiro. E a gente pousou e a gente ficou no ponto de táxi e conversando pra cacete sobre teatro. Você falando até do grávido, de levar pro Eva Hair. A gente conversou um monte de coisa. E foi no dia que você contou pra mim que você ia pra Band. E não é à toa que eu comecei o papo querendo falar dessa cena que eu queria lembrar de você fez uma coisa que não tava na caixinha ali. Porque você fala assim, eu quero marcar. Acho que todo mundo gostaria de ter uma presença e marcar. Mas ter a ousadia não é pra muitos. A televisão, ela para muitos atores, ela intimida. Por mais que você esteja ali, quantas vezes eu tive que aprender, cara, se você errou e você não gostou, erra, porque não vão voltar. Não vão voltar as cenas. Se ficou meia boca pra você, segue, eles têm 30 cenas. Então, assim, tem que ter um culhão pra algumas coisas. E por isso que me chamou a atenção, aquilo que eu não vou lembrar que novela que era, falou, porra, que culhão. O cara não só não errou o texto, como ele trouxe um texto de casa. Ele criou um negócio. E tem a ver com decidir ir pro CQC. Entende? Eu tô falando do artista que você que pra mim, o teu diferencial é esse lugar. É essa ousadia que tá no falar, essa poesia, esse poema, seja lá o que for, é o de falar, cara, eu vou largar a Globo e eu vou fazer o CQC. Que era um programa que tinha uma ousadia a mais tua, porque já existia e já foi consagrado, já tinha atingido um ápice. Era uma puta de uma pemba nova. E mais, porque hoje, com o streaming, com a internet, ninguém mais bate no peito e fala, vou largar a Globo. Já virou uma coisa, tipo, não, naquela época é outra coisa. Era tipo, não, mas você vai largar a Globo, vai fazer o quê? Né? As pessoas vão assim. E isso, hoje é o contrário, tá até mais estiloso. Putz, tô indo pra HBO, tô indo pra não sei Tô no aonde. mercado. Pô, então acho que eu quis Agora, começar... no caso, é o contrário. Assim, é um contrato de 3 anos com a Globo. Então, Tá por fora. Não, mas é isso. Pra mim é muito marcante todas as coisas que eu lembro de você, nas vezes que a gente se encontrou, deste lugar. Um lugar que é fora. Mas assim também caixa. tem que ser honesto, né, cara? Tem que ser honesto, porque eu sou bom em ver o outro e tentar dizer pro outro com delicadeza e carinho o que eu acho que é o melhor pra ele. Sem nenhum viés, que é uma palavra da moda, mas nenhum viés que não seja só o do que eu acho melhor pra essa pessoa. Entendeu? De ser dar um retorno honesto, assim, ser um bom amigo. Uhum. Mas é como diria Nietzsche, e Nietzsche falava isso mesmo, né? O mais difícil é você, né? Eu tenho uma frase mais bonita do que essa, que eu não tô lembrando da frase, daqui a pouco eu lembro. Mas nenhum homem é um mistério a não ser para si mesmo. Essa é a frase dele. E é isso mesmo. Então, às vezes, você não tem certeza, mas você intui que é ali. Que aquilo vai te fazer bem. Eu sei para você, mas para mim, eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu tenho alguma confusão, eu tenho uns liquidificadores na cabeça, tem todas as nossas histórias. Então, não é sempre, Dan, fui sempre corajoso. Não, às vezes também eu chutei. Eu arrisquei. Pô, mas deu eu acho certo que ou não isso deu certo? Mas esse não é um o ponto. demérito no que eu tô Arriscar. falando. Não é um demérito no que eu tô falando pra você, porque eu acho que assim, Não, ok, não. eu imagino que você pode estar aqui dentro, você fala assim, não, eu tô indo pra lá. E aqui você tá desesperado. Mas, cara, tem gente que não vai pra lá. Entende? O ir é um passo. Isso. Não, o é risco. um passo. Gente que não quer correr o risco. Sim. E eu acho que isso te faz tá aberto pra sempre ter trabalho. Porque é isso, é um cara que quando eu falo que você faz rádio, que não sei o quê, cara, isso aqui é rádio, de uma maneira ou de outra, filmado, mas a gente tá retomando uma linguagem que você já tá falando disso há um tempo, fazendo outros programas. Então eu acho que essa disposição e essa coragem, mesmo que para se ter coragem tem o medinho por trás, senão você não era normal. Senão também ela não tem efeito, né? Isso, eu claro. acho um baita Legal. diferencial. Acho um baita diferencial. Porque é isso, todo mundo
cada vez mais a gente vive com medos, né? A gente, para ter coragem de fazer o canal, pô, quanta coisa. É um passo, porque somos mais velhos, a gente não é a geração da galerinha, mas a gente queria dar o nosso... Pô, a gente quer falar o nosso discurso, a gente sabe fazer, e a gente quer fazer de uma maneira que não tem um chefe. É uma ousadia. É uma ousadia, ainda mais nos tempos de hoje, todo mundo que está nos ouvindo, vendo, enfim, para molecada é difícil, porque muita coisa está sendo feita, né? É difícil você ser absolutamente original no que você faz. Aliás, não será. Já era difícil ser antes, ainda mais hoje que todo mundo faz. Então, a única e talvez maior diferença, e a mais forte e verdadeira, é ser você. Tanto que a gente, quando o nosso medo ia para todos os lugares, né? Entre eles, a gente conta isso num programa que a gente tem no canal que chama Nossa História. A gente fala com o público que é fiel ao canal, conta um pouquinho da nossa trajetória. E a gente fala, cara, a gente morria de medo. Eu era um que mais tinha medo de ser apedrejado por conta do Porta dos Fundos, que é uma referência nesse lugar e que a gente respeita pra caramba. Mas aí a gente ia fazer um negócio de sketch. A gente falou, cara, primeira coisa que vai ter é um público que fala assim, nada a ver. Era um medo. É o que eu falei dos atores e do medo do que vão dizer de mim. Isso, a caixinha. Da minha turma. Isso. É isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, tudo isso que a gente faz no Embrulha, ao mesmo tempo, tendo, evidente, por exemplo, eu acho que o Porta dos Fundos, ele instaurou como deveria ser feito. Mas, cara, toda peça que ensaiar, improvisa cena, todo o processo colaborativo que tinha, eram de cenas que a gente criava, Então, muitas cenas, inclusive no começo do canal, eram cenas que eram feitas no palco, a gente falava, pô, queria mostrar isso. Então, quer dizer, era alguma coisa nossa. Não, mas ele é totalmente nosso. Mas eu dizer assim, eles eram uma referência. Sim. Não, e essa referência pro público... E eles instauraram a técnica nossa história, e a qualidade é o que de o fazer próprio Dan isso. falou. Nem eles, em termos do que eles estão fazendo, aquilo era original. Já tinha. Você tinha TV Pirata, Monty Python. O que eles viraram maior referência é como modelo de negócio. Cara, os caras foram pra internet num lugar extremamente profissionalizaram a internet e, obviamente, pela liberdade ali, de repente você tá vendo uma cena. Foi a primeira vez que eu lembro que eu vi na minha vida, cara, atores com um roteiro, uma fotografia, uma edição, um áudio, e de repente o cara falando assim, eu vou chupar seu cu. Eu falo, caralho. Aí eu esqueci que eu não tava vendo TV. Falei, caralho. Eu acho que isso que foi eles entenderam um modelo de negócio. Né? Sim. Acho que isso foi a grande virada. Pena a gente não ter se encontrado. Eu teria te libertado dessa questão. Eu acho isso uma bobagem. A gente tem que fazer. Mas isso que é legal. Ele caminhou com isso, a caixinha da turma, mas em momento algum falou, não vou fazer, né? Não. O medo tava aqui, mas o passo foi eu dado. tenho uma questão que eu tenho por exemplo, será que as pessoas já não ouviram demais sobre isso? Será que esse assunto já não tá bom? Por exemplo, sei lá, no meu caso, Holocausto, História da Família, tem um livro do meu avô, pensei em fazer isso, eu falo, putz, será que já não se falou demais desse assunto? Será que não se fez mais desse jeito essa piada? Será que não se... Isso eu tenho, mas não com alguém que tenha feito esse tipo de trabalho, entendeu? Sim. Será que esse assunto já era? Entendi. Assim. A gente tem isso um pouco na criação de roteiro, né? Sim, o Putz, cuidado será que- de... Mas agora a gente já descobriu que todo assunto, todo mundo fala do mesmo assunto ao É mesmo tempo. cíclico, né? Ele só muda a roupagem dele. É uma loucura, cara. Não, e é que Sem a gente compromisso, produz você 3 fala. conteúdos por semana. É muita coisa, como criação de ideias. Você esgarça todas as temáticas possíveis. Então, uma hora, você tá realmente até se repetindo, se bobear. Até a gente se repete no canal. É. Tinha uma da gasolina. Daí entrou outra da gasolina e falou, mas tem outra da gasolina. Mas são as formas de abordar, né? Ô Dan, e você falou aí de retomada da pandemia, como é que estão os seus projetos aí pra essa volta ao trabalho? Cara, eu não sei. Não sei não. Eu achei que durante a pandemia ia ser Eu tava num momento de rediscussão assim com a minha vida, com a minha profissão, com as minhas coisas, né? Falei tudo isso e agora falo isso que aparentemente não tem a ver. Mas é porque eu tinha feito uma peça incrível, pra mim tinha todo sentido, que era anarquista. Depois fiz uma novela, tá tudo certo de trabalho, mas tem uma hora que eu falo assim, igual o que eu quero dizer, o que é bacana de fazer agora, todas essas coisas que a gente tava falando, veio a pandemia. Eu fui convidado já para fazer um espetáculo, recusei um espetáculo ótimo, porque eu só queria fazer algo que tivesse sentido para mim. No meio desse caminho apareceu uma proposta de fazer um podcast diferente, que era para falar de outra coisa, que era para falar de investimentos, eu até gravei hoje. Eu adoro
Você tá Tem um fazendo. dia de vidas diferentes, né? Hoje eu tava, antes de vocês, discutindo sobre criptomoeda, investimento na bolsa e a situação da bolsa americana e, sei lá, toda a questão... Vocês fizeram o velório do touro, que foi retirado agora? Tiraram o touro, mas retiraram. Tiraram Não tudo. tinha alvará da prefeitura pra botar ele lá. Cara, Eu achei... retiraram. É, mas também botaram e ficou uma semana, então pra mim é mistério. Mas enfim... É verdade. Então eu faço esse podcast que é muito legal com a Empíricos, que é o Mesa para 4, que a gente discute finanças e como as pessoas lidam com as finanças. Foi daí que me deu um gancho legal. Porque eu acho que falar de dinheiro, por exemplo, a gente falou agora rapidamente uma entrada, falou rapidamente de Leonê, tem uma coisa... O Brasil, as pessoas falam mal de dinheiro. As pessoas têm preconceito com o dinheiro, por razões Elas não inúmeras. falam, é pior ainda, né? Não, e boa parte das pessoas que ganham dinheiro, elas não mostram que ganharam. O Brasil tem uma relação preconceituosa com o vitorioso, com o sucesso. Uhum. Porque na maioria das vezes as pessoas que ganham dinheiro e que ficaram ricas são canalhas. Então, mas o inverso não é verdade. Não Sim. são todos canalhas os que ganham dinheiro ou os que têm sucesso. Uma relação, por exemplo, nos Estados Unidos é de outra maneira. Não estou dizendo que lá está certo. Eu acho que lá é mais evoluída essa relação. É a relação mais resolvida, mais do que evoluída. Então, de falar com as pessoas de como elas lidaram com o dinheiro, com a falta, com o ganho, onde elas guardam, onde elas investem. Então você pega desde jogador de futebol, até ator, até investidor, e essa foi a história ali nesse podcast que eu estou gostando muito de fazer. Além disso, tem a rádio, que é a CBN, eu faço todo dia de manhã, perto das 9, é pouquinho, uns 10, 15 minutos, e toda sexta-feira é o programa que já existe há 15 anos, que é o Fim de Expediente, que agora vamos voltar a ter plateia. Eu vou até para Vitória, no Espírito Santo, para ter plateia, vai ser com o Nelson Mota. Ai, que legal. Então, projetos, quando você me pergunta, primeiro manter esses que já estão, que eu estou gostando de fazer, e achar uma peça muito bacana com gente incrível, como foi o elenco ali que a gente trabalhou no Anarquista. Tem uma hora que primeiro tem uma hora que você consegue dizer não. Isso é muito bom, dizer não. E tem uma segunda hora que é você escolher com quem você quer trabalhar. Então, essas etapas, se você consegue na vida, é muito bom. Acho que é uma libertação. E eu espero estar nesse momento agora. Nossa, eu quero chegar a isso pra poder escolher também, cara. Mas dizer não, você já disse. Dizer não, né? Dizer não, você já disse. Dizer não, já disse. Esses dois aí, Dan, cara. Não é possível, sério? Cara, Como é que vocês sabem? Tem um relógio? Já tem um relógio lá. Tem. Tem um relógio ali, o fio passa, fala, ó, tá na hora, né? Tem que... Mas vamos falar mais coisas, falem com outras coisas. Perguntem ou falem, sei lá. vamos lá, mais 10 Tamo minutos. aí, vim aqui. Vamos, com a gente pode liberdade, criar esse comer um quadro, lamen antes de inclusive. começar. 10 minutos de Ficou fofoquinha energizado, final. animal. Hã? Pô, você fez teatro também, temos que falar disso. Depois fala. Vamos falar. Eu vou responder mais curto agora. Então, Só com frases Não, mas é inspiradoras. bom Então responder vai chamar logo. rapidinho. Não, a gente gosta O que você responde cozinha? logo. Vocês estão cansados já, né? Não, Vocês estão porque na a gente balada de 200 entrevistas. A gente, a gente Cara, sabe- Sabia pior que ser por último. Pior que a tinha gente não tá espaço. cansado, falando sério. não O tá, problema é a hora Cara, do estúdio. só. gravar uma diária de episódio que dure Nossa. ó, a equipe fazendo, ó. Das Não 10 é? às 2 é Nossa, muito mais nossa punk senhora. do que fazer isso aqui o dia inteiro. Porque aqui é. Isso aqui é a nossa equipe, quando a gente grava qualquer Mas quando a gente episódio. grava qualquer sketch, tenha 8, tenha 10, por isso que a gente tem que voltar bastante. Falar assim, não, volta aí, cara, senão vai dar problema no som Eu te depois. contei, Paulinho Vilhena me traz cerveja, eu te contei isso. Traz cerveja. A gente ficou bebendo aqui. Paulinho Porque é demais, isso, é fica muito esse, bom, esse gente. espírito da gente estar conversando. E isso pode ir pra qualquer Paulinho vai ser lugar. prefeito de Fernando de Noronha. Não sei se você já É, A a gente gente percebeu. começou Nossa. falando sobre isso. A gente falou, A cara, gente já percebeu. teu Instagram Então, tá vendo pessoas aqui que tem várias coisas. Eu sou o único que não tem plataformas nem nada pra divulgar. Paulinho Nossa, você acabou tem a de- candidatura política Fernando de Noronha. O Milen tem a padaria. O Milen tem a padaria, ele sabe da padaria Claro, do Milen. essa Sabe? padaria vai ser uma loucura. Ah, Vai o pão, já comeu o pão ser. do Milen? Nunca comi o pão do Nossa, Milen. a baguete do Não, foi a bagagem, ele trouxe um pão de... ele trouxe um pãozão, a gente Nossa, comeu pão no de final da batata roxo. doce. Final Batata da, roxa, da, bom, da velho. Vocês diária. ficaram legal? Nossa. Deu uma relaxada? Deu uma relaxadaça, nossa. Deu. Carregou no orégano, mas Tá. deu uma... Deu uma relaxada. Se o Nani Pipo tivesse aqui, ó, qualquer. Esse aqui vai falar assim, ele foi fazer um comentário no final assim, ó. A gente só vai fazer uma brincadeira agora. A Nani, brincadeira? É. Eu adoro brincadeira. Nani é demais. Mas a Nani tem esse lugar Fizeram aí que novela você... juntos. Oi? Fizeram É, novela. Fizeram a Nani tem esse recentemente. lugar que ela você falou. falou, que é muito legal e foi o que a gente, né, elogiou ali, que ela não... Ela vai no trabalho que ela está a fim de fazer. Que é quando ele falou da sua troca
você trocou a Globo pelo CQC. Você falou, não, cara, eu queria o CQC, meu. E a Nani tem isso, ela tá com a agenda bombando, mas Só ela do que ela faz escolheu. desde da novela das 9 até o show lá. No bar, não tá? Ela sei falou, eu aonde, não no bar, largo. Não sei aonde que ela foi lá chegou de carro e tá aí, cara. É isso, o Mas ofício, essa- né, cara? Isso é a paixão Você é um pelo cara, ofício, você é um né, cara cara? do ofício, você é um cara de Eu vocação. sou um cara do teatro, assim, se for resumir, for tirar tudo e falar assim, isso aqui é uma coisa. Eu sou o cara que eu montava refletor para ganhar dinheiro, fui bilheteiro, fui contra a regra, limpava o chão lá, ia buscar a Araci pra Lavalinha no camarim para botar ela ficar na coxia, aí fazia não sei o que lá. Eu era sem direção, eu trabalhava na cultura artística nessa época. E essa é a minha casa. Agora, por exemplo, quando a gente fala do CQC, é o quê? Cara, entender que eu tava num programa de oposição ao que estava acontecendo e que eu podia falar. Sim. Tinha um texto para mim, tinha um TP, mas eu podia criar, podia inventar, podia improvisar, podia falar mal, podia espinafrar a Vale por causa de Brumadinho, que aconteceu quando a gente estava lá, ou colocar isso em questão, falar. E como ator, eu era, e ainda bem, em muitos casos, se o texto é bem escrito, refém do texto que me apresentam e do personagem que eu tenho. E como pessoa, na época, até porque não tinha tanta rede social, refém das perguntas que me faziam. Né? E no CQC ou na rádio, sou eu que proponho o texto. Puta que- Sou eu que falo, pro bem e pro mal, né? Você se expõe, você fala assim, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de se expor hoje em dia porque a cobrança é muito grande. Se você eventualmente erra numa palavra ou outra também, você pode ser, entre aspas, cancelado de bobeira, né? E ninguém quer isso pra ninguém. Mas é bom se expor, é bom provocar, é bom ouvir. Foi assim que eu fui educado. Nas tuas redes, no E- teu Instagram, você é... Sou de paz. No Twitter Você- mais, não, no Twitter é um pouco mais polêmico. Futebol bastante, né? Politicamente, politicamente menos, vai. Tem coisas que a gente não pode se abster, tem coisas que eu acho que a gente tem que esperar um pouco para não ir na raiva. O Twitter é muito filho do impulso, né? Nossa, o Twitter, ele é o pai da polêmica, né? Eu sinto que... Porque o Instagram ainda tem a coisa, você pode usar ele pra postar foto, pra divulgar um trabalho. Mas você pode usar como... Aqui o Twitter é isso, é frase É cortante. opinião, Você foi lá, ofício. exatamente, você fez por impulso. Isso. Daí você teve uma informação incorreta, você tem um efeito manada, que eu acho que é um viés perigoso também, que é onde todo mundo tá indo, tá todo mundo falando daquilo e você tem que falar também. Isso é uma coisa perigosa na rede social, super perigosa. Isso vale para Instagram, vale para Twitter. Isso que você falou é a chave. É. Cara, é impressionante. Tenho que falar Tem. também. Nossa, mas eu É, não Eu posso tenho nada. que ter uma. Cara, tem uma coisa quando eu fiz novela, né? Daí você fica, aí vem um. Tem uma hora que começa. Tem as hashtags, você tem que entrar na onda, você tem que ter opinião sobre tudo. É. E o novo disco da Adele, hein? Hã? Achei chato pra caralho. Não vai falar isso. É verdade. Não, mas foi Então, o que eu quer dizer, achei. então você não Então- tem que ter opinião pra tudo, né? Você Não, tem e que- quando tem as hashtags no Twitter das pessoas que eu não tenho ideia de quem sejam. Isso. Não tem uma vez Mas assim. esse efeito manada é muito bom. Hoje a gente tá vendo um momento que as pessoas falam, não, eu sou uma pessoa politizada, eu tenho um grupo de política. Eu falei, mas nesses seus grupos aí, tem muita gente que pensa diferente de você? Não, imagina, eu falo com as pessoas. Eu falei, então você não tem um grupo de política, você tem um fã-clube. Porque se você quer ter um grupo de política, tem que ter pessoas pares ali pra você discutir, né? É que hoje tá puxado, né? Não, mas depende. Aí tá vendo? Ó, você na caixinha achando que só tem dois Não, pensamentos. eu tô dizendo que assim, vem coisas. Hoje a gente não, Não, tá não, falando não. de direita e esquerda, a gente tá falando Mas eu não tô de... falando disso. Você eu não pode sei. ter pessoas que tenham uma ideologia próxima da sua, mas que A gente divergem pode de dizer que várias aqui coisas. dentro, sem Aqui a gente se a gente expor, tem isso. a gente aqui Isso. dentro tem A gente tem diferenças. isso. Ah, é? Temos. Há pessoas que votam em. Não, várias não, pelo amor de Deus, a gente não tá falando. A gente não tá falando Ei, dessa pessoal, entrem! Achamos um! Sobe a hashtag, sobe a hashtag. Não, a gente tá falando. Isso não. Eu sabia! É você. Eu não. Ligue pra cá e descubra quem é aquela pessoa de extrema direita que está querendo que os veste um artistas personagem. Não, bombem. mas Cara, ô Dan, mas o Prova pra mim agora, se é a favor ou contra a Venezuela. Rápido! Não, isso Não, jamais. mas ó, eu vou Nem falar uma teria coisa. espaço. O CQC também, tirando sarro e muita galera ali, elegeu muita gente sem querer, Isso é um pelo ótimo oposto. assunto, porque eu discuti na época. Nossa, Não, é você sabe que eu verdade. discuti isso na época. Ué, Cara, a gente tá dando voz pra uns manés. Pois é. Na época era só manés. Só pra esses caras e isso era... Não, é porque é engraçado. Os caras eram engraçados. O Bolsonaro era um cara polêmico.
Gerava polêmica, o Tiririca era um Tiozão, cara era o engraçado. tiozão, né? Mas eram várias figuras. Primeiro, nem todas essas figuras que o CQC falou chegaram naturalmente. Bom, muito poucas chegaram, talvez só ele chegou à presidência. Tem essa peculiaridade na figura também. Foi o CQC que divulgou. Não, mas antes sem do querer. CQC, Bolsonaro frequentava Luciana Gimenez. Muito. Luciana Gimenez foi berço. Ele tinha um quadro. Não, mas não Luciana só, botava não, ele tô falando ali, de botava vários. figuras trans pra criar uma polêmica, gerar A pergunta ibope. é, Era será isso. que ela se Porque, arrependeu? como diria Nelson Rodrigues, o público vai aonde é a polêmica. Exatamente. Vai aonde. E que daí Criou-se volta um para a minha monstro pior ali. resposta de hoje sobre o teatro. Como a gente segue as pessoas que a gente gosta e que têm as mesmas opiniões que a gente. A gente tem o viés da confirmação, estou adorando essa palavra viés, como vocês podem imaginar. Então, o viés da confirmação, a psicologia de hoje, ela é toda... Há estudos sobre isso e fala assim, hoje nós somos reféns da confirmação, porque ela gera um pequeno prazer. Nós somos reféns dos pequenos prazeres. Então a gente segue as pessoas que a gente já sabe, que a gente gosta, porque a gente sabe que eles vão concordar com a gente, e quando eles concordam, a gente fica feliz. Então a gente segue as mesmas pessoas no Twitter, a gente segue as mesmas pessoas no Instagram, a gente tenta seguir as mesmas pessoas em todos os lugares. Então, ir ao teatro dentro desse pensamento não tem sentido. Nem dentro desse pensamento de eu quero ver algo que me conforte, que me confirme, que não me discuta, existem espetáculos, existem coisas. Mas não é o teatro que me formou e que eu acho mais interessante. Sim, questionador, por essência, que vai apontar o dedo, né? Então, esta procura por coisa que te provoque, que te instigue, e com qual você a princípio não concorde, eu não sei se ela ainda existe. Acho que na galera mais jovem, infelizmente, não. Na galera da nossa idade, não sei. Depende do interesse político do cara, da maneira que ele leva a vida. Nos mais velhos, muito sim. Que é onde o teatro sempre foi, de alguma maneira, mantido também pela galera mais velha, né? Sim. Então, vamos ver. Porque tá tudo tão desvirtuado, tudo tão refém do pequeno prazer, que eu não sei. Ô, Dan, Pessoal, é assim. Fala, que você tá com essa cara. Não percam no Eu podcast. tinha um cabelo igual ao seu. Ah lá. Não, sério? Juro. Te mostro minha cadeira. Eu lembro naquela peça que você era com o cabelo Mas tudo era mais coladinho. claro, né? Castanho, assim, não era? Eu lembro que o seu cabelo era mais... Não percam, vai ter uma segunda parte que a gente vai gravar verde. no outro dia, porque hoje não dá mais. Com Dan Stubach. Pede Você uma comprou dica. um tênis só pra hoje? Ah, isso aqui tem que ser pra cá. Vocês estão com sapatos... Não, ele... Você tá meio... Eu gosto de detalhes. O sapato O dele é dele é do novo, do lavou. Seninha, ó. Ou é novo ou lavou, o que é uma coisa curiosa. Lavou. E esse chinelo comprou hoje de manhã. É do Seninha, Seninha. eu ganhei semana passada de aniversário. Mas você tá falando do seu, o teu também tá. não, Olha, o dele é- Olha só lá, velho. É de quando ele não tá- tem um risco. Balconista do Nossa, McDonald's. Andor. Balconista do Você McDonald's. Balconista do McDonald's. Isso aqui não é o Marquinhos Xerevec, rapaz. Aqui, irmão. Ó. Ô, Dan, cara, deixa aí as suas redes, fala desse podcast aí, dá uma divulgada pro pessoal. Não, quem quiser me encontrar, acompanhar, ver o que eu tô fazendo é fácil, é só ir só botar meu nome e vai encontrar. Atualmente estou fazendo isso, fazendo a rádio, a CBN, o podcast com a Empíricos, que é o Mesa para 4. Sei lá, acho que é isso por enquanto. Não tenho muito para divulgar, não sou muito bom de autodivulgação. E você tem, a gente sempre fala disso no final, assim, alguém bacana que você siga, seja com qualquer viés, viés, usei a palavra viés. Pra gente desviar da manada, Você que todo conseguiu. mundo segue as mesmas pessoas, a gente tá falando... Humor, das pessoas- futebol, qualquer coisa que te Alguém interesse, que fala, você pô, acha que é essa bacana. página, as pessoas precisam conhecer essa página. Não sei, eu vou falar um monte de coisa. Eu sigo a imprensa tradicional, porque eu acho que ela é boa. No Brasil, eu assino o Estado e a Folha, mas recebo em casa, adoro ler jornal. Nos Estados Unidos, o New York Times e o The Guardian na Inglaterra, até porque elas têm sessão de teatros maravilhosa e a gente vê sempre as peças que estão acontecendo lá e o que estão montando. Eu sigo os Twitters e os Instagrams dos teatros, especialmente o National Theatre, para quem gosta de teatro, entende inglês. Eles têm um aplicativo que você vê as peças que estão sendo montadas lá, você assiste a peça inteira. Então é um barato ver uns baita atores assim, fazendo os espetáculos. Eu adoro o Ian McKellen, por exemplo, estava em cartaz agora. E aí eu fico vendo. Eu assino todos os canais de streaming que eu posso. Assino um cara que chama o Tim Ferriss, que eu acho bem bacana, fala de tudo isso que a gente falou, provoca, faz um podcast que aí tem mais a ver com essa mistura de filosofia. Acho que eu já vi o Tim Ferriss. Tim Ferriss é legal, porque é uma coisa do psicológico e do físico
Ele levou o físico, o treinamento, a coisa de você ficar mais saudável, mas também de você ler coisas e provocações. Eu acho um cara interessante, um cara bem bom. Ouço podcasts. Atualmente o Modus Operandi, que é um de assassinatos, que eu acho muito bom. São 2 meninas que fazem muito bem. É o tipo número 1 aí, ouvido por todos os cantos. Os Séries no Bar, com quem eu gravei com eles também, que fala muito de série. Eu adoro falar de série. Como chama? Séries? Séries no Bar. Os caras tão no São bar 3 falando. pessoas que não usam nomes fictícios porque eles não podem revelar quem eles são. Nessa mesma pegada de nomes fictícios, tem um deles eu conheço muito bem, que chama Elefantes na Neblina, que é cabeça pra caralho e eu amo. Meio sobre mistura terapia, a história do budismo. Eu gosto muito, Elefantes na Neblina. E futebol? Finanças, cripto, todas as coisas. Futebol. Futebol é meio. Eu sigo todo mundo, eu vejo todo mundo, eu discordo de todo mundo. Futebol é foda, né? Porque eu vou lá na arena, aí vou lá, encontro o Neto, falo com o Neto, falo com os caras. Outro dia falo pro Márcio Bernardes, fiz um podcast dele, gosto de todo mundo, com o Milton Neves. Eu tenho um agradecimento muito grande a essa galera do rádio da antiga, do futebol. Sim. Silvério, Landuarte, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, que tá na Gazeta até hoje. Eu gosto desses caras todos. Então eu sigo muita gente. E ouço muita gente. Não, você deu boas dicas. Tim Ferriss, Elefantes na Neblina, eu acho que é mais Boa. provocativo. A gente vai pôr aí tudo. Obrigado, Dan. Brigadaço por você ter vindo. De verdade. Não tem prazerzão. diretor aqui, né? Diretor somos nós mesmos. Hã? Isso é um avanço. Né? Não é? Pra quem precisa de diretor, você tem 3 malas que Você foi coordenam feliz tudo. fazendo televisão? Se eu fui feliz? Posso que não. Não, Você foi? muito. Cara, eu descobri que tem uma energia muito pesada em alguns tipos de Falei trabalho. que não tinha sido feliz? Não, mas que eu tive uma puta sorte. Que eu caminhei, Você trabalhou com o Pedrinho, né? trilhei pessoas bacanas. E cruzei pessoas muito bacanas. Contam muitas histórias bizarras na televisão que eu falo, cara, Não pode. Não me acredito em safei. nada. Ó, uma coisa que eu falando pra caralho, mas tem a ver com aquilo, mas é de verdade. E porque eu gostaria que talvez isso é uma coisa legal dizer pras pessoas. Eu disse pro meu filho outro dia. Toda vez que puta merda, como é que eu vou falar isso? Me meti meio arriscado agora. Mas assim, toda vez que há um movimento para um lado, há um empuxo que te puxa pro outro. A sociedade é, em essência, medíocre. No sentido não de medíocre ruim, mas da média. Se você vai para cima, ela te puxa para o meio. Se você vai para baixo, ela te puxa para o meio. Toda vez que você vai para um lugar, sempre você vai sentir uma força contrária. As histórias que te contam, as pessoas, tudo isso é te puxando. É isso que eu acredito. Uhum. Tem que seguir. É isso. Tem que fazer. Tem que se libertar e caminhar. Porque senão, até mesmo para que esse nível do medíocre suba com você. Sim. Legal. E pra mim foi muito positivo. Muito positivo. Assim, tipo, Mas eu digo experiências assim, eu muito boas. digo isso Não. porque pode ser maluco, mas porque em momentos que eu começo a ouvir as histórias, e as pessoas, eu vejo isso acontecer. Querendo te segurar. Pode Entendo. deixar. Mas você falou uma coisa Pode legal. ceder. Aqui é muito democrático. A gente não tem a figura do diretor, mas a gente se distribui. Agora um tá dirigindo aqui, o outro tá ali, mas como a gente tá no mesmo barco, amanhã sou eu dirigindo, amanhã é ele, a coisa fica bem democrática, né? Maravilhoso que vocês têm, que é de vocês. Isso é muito legal. né? Isso é a coisa mais moderna, mais atual, mais contemporânea e mais libertária dos nossos tempos. É nosso. Sim. Esse está sendo o objetivo e E as criptos vão não complementar isso. não é bolinho, é uma As ralação. criptos vão complementar isso. Mas Depois a gente vai uma chamar. relação. Não, mas eu vou te falar, vai parecer poético, não sei o que, não é. Assim, a gente não é bobo, a gente quer sobreviver disso, estamos fazendo por meios para isso acontecer, mas essa essência é muito importante. E a gente, toda vez que a gente está na batalha, a gente lembra disso, que é poder falar o que a gente quer. Cara, nesse momento que a gente está vivendo do país, eu poder escrever uma sketch, botar no ar, junto com Isso. eles, e a gente isso libera o esôfago, É um sabe? grito de independência. É maravilhoso. É uma frase maravilhoso. óbvia que eu vou falar e que eu sempre falo, que a internet é
um muro em branco, um quadro em branco, você vai lá e faz a sua pintura. E a gente, de certa forma, estamos deixando a nossa... E esses dias eu dei uma entrevista num podcast, usei essa sua frase e falei que era minha. Ah, você falou que era Porra, palhaço, você, mano. Vou chupar tudo que você Somos todos chineses, nada de ninguém. Chupa menos. Gente, não há obrigado. royalties. Porque se aplausos pro nosso Dan, senão a gente... Lembrando que esse cara largou medicina pra fazer teatro, hein, cara? Engenharia também. Ele é engenharia, O medicina. Barros, ele estuda a pessoa que vem? Estuda, Ele cara. conta a história da pessoa através da... Parágrafo, deixa, você estudou, você não Vem botou cá quase tirar uma nada. foto. Joga um Não. parágrafo da Wikipedia. Mas tá bom, né?